Atenção rubro-negros e rubro-negras, Ravi Porto na área e você já sabe, o assunto agora é Mengão. Ou será que não? Roda a vinheta. Fala meus amigos, hoje é dia de polêmica, a gente encarar de frente mais uma polêmica. Como vocês estão vendo, hoje excepcionalmente eu não estou usando o manto sagrado, a camisa do Flamengo está aqui. Mas vou deixar um pouco de lado, porque hoje eu não estou aqui como torcedor, eu não estou aqui como vlogger especializado no Flamengo, eu estou aqui como jornalista. Eu me chamo Ravi Porto, sou jornalista, tenho 29 anos e eu quero discutir um pouco a respeito do caso Vitinho e do papel da imprensa, dessa questão ética da imprensa. Como muita gente viu, na partida de ontem o Vitinho não teve um bom desempenho no primeiro tempo e o comentarista da Rádio Tupi, o Gilson Ricardo, acabou proferindo críticas, mas que não foram apenas críticas, proferiu xingamentos, usou até palavrão para falar a respeito do Vitinho. Isso traz pra gente um debate a respeito do que é o papel da imprensa, como tem sido desempenhado o papel da imprensa nesses últimos anos. Uma característica que tem sido muito forte, que tem ganhado força até nas TVs fechadas, o que era uma coisa um pouco difícil de se ver, foi essa característica mais emotiva dos comentaristas, dos jornalistas. E qual é o problema disso? Em si, não tem nenhum problema, às vezes é estilo do cara, mas a grande diferença é quando você deixa de criticar o trabalho, você deixa de observar o trabalho e passa a direcionar seus comentários para a pessoa, passa a direcionar de forma pessoal. O Vitinho fez um bom trabalho nesse fim de semana? Não, ele não jogou bem, ele não tem jogado bem, tem que ser cobrado mesmo pela torcida, pelo time que paga o seu salário e pelos jornalistas também que têm a obrigação de fazer essa análise crítica. Isso é uma coisa. Outra coisa é você chegar e atingir o pessoal do jogador, o que é uma grande covardia, uma grande injustiça e que foge totalmente à ética, não só a ética do jornalismo, que é importante se frisar, que é uma coisa que parece que tem se perdido ao longo dos anos, mas uma ética inclusive pessoal, uma ética com relação a ter empatia com a outra pessoa. Quando você deixa de lado essa questão profissional e vai para o âmbito pessoal, você está se desconsiderando, primeiro, o ser humano que está ali desempenhando o papel, depois, a família dele, como isso reverbera nas pessoas, como que essas pessoas acabam se sentindo, e lógico, às vezes o torcedor de cabeça quente, ali num grupo de rede social, ou até na arquibancada, ele acaba proferindo xingamentos, isso é uma coisa. Outra coisa é um profissional, alguém que se propôs a ser jornalista ou a fazer parte da imprensa, usar isso. É de uma covardia muito grande, porque olha o holofote que esse cara tem. Esse cara, ele é um aguçador de opiniões e ele acaba direcionando a crítica dessa maneira e, como eu falei agora há pouco, isso tem se tornado muito comum. Programas na TV fechada, canais na TV fechada, inclusive, tem tido a linha editorial nesse sentido. Programas na TV aberta também tem tido. Eu não vou aqui ficar citando nomes especificamente, mas a torcida já tem noção de quem é. E o que me incomoda bastante é que muita gente aí chegou e criticou esse jornalista que acabou criticando, que acabou xingando o Vitinho, mas quando acontece alguma coisa com outros torcedores de outros times, essas mesmas pessoas acham engraçado, passam pano e dão até audiência para isso. Tem tido uma grande discussão a respeito do papel da imprensa, porque as novas tecnologias, a internet, por exemplo, onde eu estou tendo esse espaço aqui, ela abriu portas para que muita gente produzisse seu próprio conteúdo e para que as pessoas saíssem, fugissem daquele monopólio da TV, por exemplo. E o que acontece? A TV, as rádios, os portais, os jornais impressos, perdendo muita audiência, acabaram aproximando mais a linguagem dessas outras ferramentas. O que acontece é que nesse meio tempo, muita gente tem perdido um pouco do filtro e tem perdido um pouco da sua ética, como se a audiência, ou clique, ou o que quer que seja, valesse a pena de toda forma e por todos os caminhos. As pessoas têm que ter noção de qual o seu papel de fato, de como fazer as coisas, de como se portar.
Agora, existe essa discussão a respeito da imprensa, de como ela tem que se comportar, de como ela deve se comportar. Eu, por exemplo, eu tô aqui, eu tenho esse canal, é um hobby, um novo hobby que eu coloquei como torcedor, mas você não vai me ver aqui xingando alguém pessoalmente, você não vai me ver aqui desmerecendo algum jogador ou algum técnico pela pessoa, qualificando ele, adjetivando no âmbito pessoal. Quando se tratar do âmbito esportivo, a gente faz críticas a respeito do trabalho no âmbito esportivo. Pode-se fazer crítica no âmbito pessoal? Pode, mas eu vou lhe dar 2 exemplos. Aconteceu muito com o Abel Braga no ano passado, quando era treinador do Flamengo. Ele acabou sendo basicamente perseguido, apesar dele fazer um mau trabalho, e fez um mau trabalho, mas ele acabou sendo inclusive perseguido no âmbito pessoal por um comentarista muito famoso. Eu acho que vocês sabem quem é. Isso aí é covardia, isso aí é errado. Ele foi adjetivado pessoalmente por coisas que ele fazia profissionalmente. Ele não estava roubando ninguém, ele não estava agredindo ninguém, ele estava de fato não desempenhando um bom trabalho. Então, se ele não desempenha um bom trabalho, eu falo do trabalho dele. Eu não posso chegar e falar a respeito da vida pessoal do cara, ou das amizades que o cara tem, ou de se ele é bonito, se ele é feio. Aí é outra coisa. E aí é que descamba para o outro lado. Outra coisa, fazendo um comparativo, é o goleiro Bruno, que foi goleiro do Flamengo, que cometeu um crime hediondo, que é uma coisa que afetou a vida de outras pessoas, é uma coisa que foi um crime horrendo, uma coisa fora totalmente do eixo. Aí você fazer uma crítica pessoal vale, como existem jogadores, por exemplo, que já se envolveram em casos de agressão. Aí é você fazer uma crítica justa. Agora, por conta do seu trabalho, você fazer uma crítica pessoal, isso é absurdo, isso não existe. E as pessoas têm que tomar consciência disso. Os profissionais da imprensa têm que saber diferenciar uma coisa da outra, porque não vale a pena tudo pela audiência, não vale a pena tudo pelo clique. Existe uma responsabilidade atrelada a você ser tanto um repassador de informação, quanto um formador de opinião. E essa responsabilidade parece que está ficando em segundo plano. Isso gera uma doença no meio, uma doença na sociedade que tem que ser combatida. Muito tem se discutido também da imprensa, das opiniões da imprensa e desse papel da imprensa, nessa questão da ética ainda falando, se esses profissionais não estariam fomentando as suas opiniões, baseados nos interesses político-econômicos da empresa que trabalham ou de determinados grupos que os patrocinam. E o que acontece? Existe uma coisa que se chama credibilidade, que ela é fundamental para a imprensa, ela é fundamental para quem está passando informação, porque você só vai me ouvir a partir do momento em que você acreditar no que eu estou falando. A partir da hora em que você perceber que o que eu estou falando não é uma coisa legítima, você pode até me ouvir, mas você vai ouvir menos, você vai duvidar de mim e com certeza a minha credibilidade com você vai cair. Nós tivemos essas polêmicas em torno de algumas emissoras, em torno de direito de imagem, direito de transmissão de jogo, e a gente viu muitos torcedores observando que muitos programas esportivos, que muitas linhas editoriais das emissoras estavam, na verdade, a serviço desses interesses escusos, desses interesses mais direcionados. E o que aconteceu? A gente está vendo uma gradativa oscilação de audiência de algumas emissoras que eram líderes, alguns grupos que eram líderes e que estão perdendo força porque isso está ameaçando a credibilidade. Ou seja, o clique pelo clique talvez dê algum resultado imediato, mas no longo prazo isso vai minar a sua credibilidade e vai te levar lá para baixo. O que eu quero dizer com tudo isso? O torcedor ali no seu íntimo, no seu particular, talvez ele xingue o jogador, é natural, é aquela questão passional, é aquela questão do sentimento, de botar para fora, de extravasar. Outra coisa é a responsabilidade que um comunicador tem para com o público que ele está falando e para com a pessoa que ele está observando, criticando ou analisando. Porque acima de tudo tem que haver ética e tem que haver respeito. Não vale a pena tudo. E eu convido você a ser esse espectador
mais crítico, a ser esse espectador com mais empatia pelo outro, porque eu por exemplo, sou jornalista, mas eu amo o Flamengo, eu me declarei aqui como torcedor, sem dúvida, mas o fato de ser flamenguista nunca vai ser maior do que o meu lado humano e de respeito pelo outro, beleza? Isso é muito diferente de ser politicamente correto. Por exemplo, eu posso chegar aqui e dizer, pô, o Vitinho foi um morto em campo, isso é uma coisa. Agora eu chegar e dizer que o Vitinho é um M, é um F, ou seja lá qualquer outra coisa, qualquer outra análise que fuja do trabalho dele, aí eu sou radicalmente contra. Comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo, comenta se você concorda, se você discorda, deixa o joinha e vamos abrir esse debate, porque tá na hora. Informação é coisa séria e assim tem que ser tratada, beleza? É isso, abraço. E agora, voltando aqui um pouquinho às origens, depois desse papo sério, saudações rubro-negras, valeu!